Oi, eu sou a Lu. Eu sou o Klinger. Bem-vindos à Estação Luke. E hoje nós vamos falar de Sandman, logo depois da vinheta. Sandman, o quadrinho e a série, e por que é tão foda, por que é tão bom. E a gente vai dar nossas visões, porque... É importante, né, mencionar que eu não li o quadrinho, eu só li, eu acho que esse daqui, se Isso, muito. esse aqui é um volume. É o primeiro volume. Primeiro volume, que compila as 9 primeiras edições. É um quadrinho longo, extenso, e eu li tudo mais de uma vez. São 10 arcos, que seria assim 10 temporadas. Mas se a gente são 10 falar. volumes. Sim, se não me engano são 10 volumes assim. Mas aqui a gente vai falar de pontos de vista diferentes. Eu só li o primeiro volume, se muito, há muito tempo atrás, bem faz tempo, antes de sair a série. E aí a gente vai dar nossas opiniões diferentes. Ele já leu, acho que mais de uma vez, 2 vezes, né? Isso. E eu não li muito, eu sei bem pouco. E a gente vai dar nossas perspectivas, assim, sobre a série. A série na Netflix compila os 2 primeiros arcos, né? Que é Prelúdios e Noturnos, que é desde quando o Morpheus é preso até aquele episódio da morte. E esse daqui, que é Casa das Bonecas, que é a segunda metade, que compila aqueles serial killers, o Coríntio e a Rose, né? O Vortex. Eu acho interessante, inclusive, falar sobre a série nos pontos de vista de 2 metades, porque tanto é a metade que tem no gibi, quanto é a metade que tem muito declarado e muito óbvio, assim, na série. E pra mim, as 2 metades são muito diferentes, na minha opinião, e eu gostei muito mais da primeira metade do que da segunda. E aí eu vou explicar conforme o vídeo for passando o motivo. Acho que você discorda, acho que você gostou mais da segunda do que da primeira. Sim. Pra quem não conhece muito, quem ainda não viu a série, a gente vai falar talvez com um pouquinho de spoiler. Vai ter spoiler, gente. Se você ainda não viu e Veja. ligar para spoilers, não veja. Se você não liga para spoiler, fique aqui. Veja a série antes e depois veja esse vídeo. Melhor ver a série antes, ou se você não liga para spoilers, até prefere spoilers, então assiste ou isso aqui. ou leia o gibi. Ou leia o gibi. Então, essa é a história sobre a personificação do sonho, o Morpheus. Ele é uma entidade chamada dos Perpétuos. Ele é uma entidade que é relacionada a tudo que tem vida, a tudo que é necessário ter vida. Ele é o sonho. E a premissa dessa história é ele ter sido aprisionado nos quadrinhos por mais de 70 anos. Na série foram mais de 100. Sim. E esse primeiro arco é todo dele perdendo seus poderes, sendo aprisionado e ele recuperando, voltando para o seu momento de glória, por assim dizer. Eu acho que é importante mencionar, eu não sei se no quadrinho é dessa forma, você me corrija se eu estiver errada, mas na série, todo o contexto de sonho, o conceito de sonho não é só quando a gente vai dormir e sonha. O sonho são as coisas que a gente quer pra nossa vida, os desejos que a gente tem, por que a gente faz certas coisas. É nossa essência, é o sonho, não é só ir dormir, seriam nossas aspirações, nossas coisas Eu sonho em um dia ser tal coisa, em fazer Isso. tal coisa. Eu sonho que um dia esse canal tenha 1 milhão de seguidores e viver disso. É um dos elementos que moldam a realidade, ele mesmo diz isso, né? Junto com os outros perpétuos, que são outros irmãos, mas isso não vem... Então, acho que agora eu acho legal a gente dividir a nossa perspectiva aqui. Vamos falar primeiro da parte 1. Primeiro a parte 1. A parte 1 termina, acho que no final do episódio 6. É no final do episódio 6? Isso. Ele fala sobre a morte e sobre o Homem de Boa Fortuna. São 2 tópicos dentro de um mesmo episódio. Mas eu acho legal falar sobre a primeira parte no geral e ela acaba aí. O que você achou dessa primeira parte da série? Eu gostei, achei que ela apresenta bem. Ela bebe muito, assim, no nível que... Por que eu não gostei tanto? Porque... Você não gostou da série? Você não gostou dessa parte? Você gostou? Porque eu achei ela menos interessante que a segunda parte. Porque ela é tão óbvia e tão igual ao gibi que ela não me surpreende, mas ela não chega a fazer jus no nível de impacto que faz o quadrinho. Acho que ela é muito, assim, ela chega a ser abaixo, um pouco até decepcionante em alguns momentos. É interessante analisar por esse sentido, porque como ele leu a série, tem toda uma... Como ele leu o quadrinho, tem toda uma questão de perspectiva de... A gente quer, quando a gente lê um livro ou a gente lê um quadrinho, a gente quer que seja igual, mas a gente também está consumindo um outro tipo de mídia. Então a gente tem que se surpreender, mas também tem que ser no nível que a gente está esperando. É uma coisa muito difícil fazer adaptação. Sim. Né? Como eu li o quadrinho há muito tempo atrás, eu só me lembrava de 2 coisas. Da parte do Lúcifer, da luta entre o Morpheus e o Lúcifer. Que é icônica nos quadrinhos. E do episódio da lanchonete, que eu amei quando eu li, e eu lembro muito bem. E eu gostei muito na série também. Sim. E eu, como uma pessoa que li o quadrinho, não me lembro muito bem. E faz muito tempo.
Eu gostei muito da primeira parte da série. E eu não gostei muito da segunda parte da série. Eu vou explicar a segunda parte depois. Mas a primeira parte da série eu achei que foi muito criativa na hora de mostrar esses personagens, mostrar essa história. Eu achei que era uma história mais fluida e muito mais interessante, eu achei. Sem contar que eu tava com uma expectativa muito alta pro ator que ia fazer o Morpheus. Eu tava com medo dele não ser bom, e eu achei que ele foi ótimo. Sim. Ele combina perfeitamente com o que tem no gibi, ele tem a estética necessária, ele Sim. atua muito bem. Gostei Sim. muito da linguagem corporal dele. Sim, ele tem um jeito soturno, Parece meio um alienígena, mas... meio depressivo, um alienígena meio emo. gótico, ele tem uma vibe. E assim, esse arco, ele é bem parecido mesmo, os diálogos são idênticos, só que quando você lê o quadrinho pela primeira vez, ele tem um impacto tão grande que na série parece que faltou um pouco mais de... Eu não sei se foi produção, eu acho que falta um pouco de produção para ser mais grandioso, como o quadrinho para ser mais glorioso, assim, aos momentos. O que eu achei que na série faltou não foi grandiosidade, eu discordo um pouco com ele nesse sentido. Eu acho que a série tem a grandiosidade do gibi. O que falta é como se fosse um apelo que faz com que você se aproxime do público em geral. Porque isso tem um apelo de pessoas que gostam de fantasia e pessoas que leram o gibi, e ponto. Não é um apelo geral que qualquer pessoa que assista consiga gostar, como é o apelo da série chefe da Netflix, Stranger Things, que qualquer pessoa que assista a série consegue encontrar uma forma de se relacionar com essa série. Talvez o desafio entendeu? fosse o Se meio termo entre o cara que leu e adora, porque é um quadrinho icônico, e quem nunca ouviu falar. E quem nunca ouviu falar, porque tem muita coisa, por exemplo, bizarra nos quadrinhos que talvez não ficasse tão legal. Mas é que eu penso assim, o Neil Gaiman, eu adoro o Neil Gaiman, Neil Gaiman, pra quem não sabe, Gaiman, é o escritor, do Sandman, e escritor de várias outras obras. Ele tem uma capacidade muito grande de demonstrar sensibilidade, paixão, amor e carinho pelos personagens dele. São todos personagens muito relacionáveis. O Sandman, entretanto, é um personagem muito difícil de você se relacionar sem os quadrinhos, porque ele não fala muito, ele pensa muito. Então, na série foi um desafio você saber o que ele estava pensando. É verdade, isso é verdade. Se você, nos quadrinhos tem os balões que o personagem tá pensando, você sabe o que ele tá, o que ele tá sofrendo. O que ele tá sentindo. Na série é um pouco mais difícil. Na série não tem, acho que só tem narração no primeiro episódio que mostra como ele tá, o que ele tá fazendo. Então, a forma como eles encontraram de fazer o Sandman ser mais relacionável, ser mais fácil, assim, de você entender como ele se sente, é fazer ele falar com o Corvo, né, o Matthew. Isso, pra explicar algumas coisas que no gibi ele tá pensando, eu vou fazer isso, vou ali, vai ser um problema. Daí o Corvo acaba sendo esse interlocutor. Adoro o Matthew, inclusive. O Corvo é o companheiro dele, que atua no mundo desperto, né, na série. E sem contar que o Sandman na série, ele é muito mais emotivo do que ele é no gibi, tá, gente? Sim, ele é muito mais emotivo na série do que ele é no gibi. Ele é bem mais vulnerável, ele é bem mais, talvez até um pouco inocente. Por isso que eu tô falando, isso é uma coisa, tinha que mostrar ele mais certo das... tinha que mostrar ele mais certo do que ele tá fazendo, porque ele é uma entidade poderosíssima, ele não é um cara que chegou agora e tá descobrindo. E na série ele fica muito perdido com o que tá acontecendo, ele pergunta pra fulano, ele pergunta pra ciclano, e tipo, apesar da atuação ser muito boa, e ele ter uma postura muito imponente, ele se perde muito nas coisas que estão acontecendo. Mas é porque ele voltou agora de um cárcere de 100... mesmo assim. Então, na tentativa de deixar o texto igual, talvez algumas adaptações deveriam ter sido feitas no texto, só para deixar um pouco mais imponente a situação. Porque ele sabe, né? Como ele se sente. Tem um episódio que ele vai no inferno e no quadrinho... Vamos falar desse episódio. Vamos falar desse. Essa é a cena que vem do gibi. Pra todo mundo. É a cena que você vai falar, olha, essa é a pegada que vai ser. Você vai curtir, que vai ser nesse nível. Mas assim, eu gostei. Porém, eu acho que essa cena precisava de um pouco mais de... ela ser mais longa. Eu achei que ela foi muito rápida. Eu acho que tinha que ter uma produção maior, tinha que ter uma... você talvez. tem que estar sentindo nesse episódio eu acho que sim. Aquela pressão junto. Faltou a pressão. É que assim, eu gostei, só que eu acho que faltou um pouco mais de... Sabe quando você vai construindo? Quando você vai construindo a tensão? Eu acho que essa cena não teve uma construção de tensão. Foi uma cena muito linear. E eu achei que ela precisava ter muito mais luta pela parte do Morpheus. Tinha que ser um momento chave que nem na série. E não foi. Esse não é um problema. Isso. E tá muito igual. Então já não é surpreendente. A produção não tem um impacto. Então pra mim perde. Mas eu não acho que perdeu o encanto. Só acho que podia ter sido maior. Eu acho que tinha que ter sido melhor. Porém... tinha que ter sido forte. Eu gostei. Mas eu não acho que foi excelente. Eu acho que foi ok.
E agora o episódio da morte. Agora eu vou falar do episódio da morte. Gente, nós vamos falar do episódio da morte. Esse é o melhor episódio da série, na minha opinião. Melhor, incluindo aquele episódio extra que já foi, que já lançou também, que é muito bom também, eu gostei muito desse episódio, mas o episódio da morte eu acho que ele precisa de um destaque, porque esse episódio é lindo. Aquilo ali é o resumo do que o Neil Gaiman é. Aquilo ali teve toda a personalidade, na minha opinião, que o resto da série precisava ter captado. Mostrou a morte, que é uma personagem super interessante, sob um ponto de vista diferente do que as pessoas geralmente teriam da morte. Desconstrói o conceito da morte, né? Assim como foi nos quadrinhos, na série, eles também fazem essa desconstrução. Sim, esse episódio ele tem sensibilidade absurda. Você entende, é muito legal a forma como eles retratam a morte, como o Neil Gaiman criou a morte assim, nesse universo dele. Ele personificou ela de uma forma muito... Ela não é macabra, ela não é um esqueleto com uma foice, ela não é mórbida. Quem é mais triste e deprimido é o Sandman. Ela é uma pessoa que... O contexto da morte nessa série é que ela quer ser um rosto amigo pra você no momento que você mais precisa da sua vida, que é a morte. E é muito lindo conforme ela vai passando pelas pessoas. Aí mostra o idosinho, aí mostra o bebezinho. Aí eu chorei nesse episódio que eu não aguentei. E vai mostrando... É bem emocionante mesmo. E no gibi, se eu não me lembro bem, no gibi eu lembro que o Sandman fala: eu nunca conseguiria fazer isso que você faz. Porque é muito triste. Ela fala: não é. A morte é um momento da vida tão natural quanto o nascimento. As pessoas não sabem lidar com a morte. E faz você ter uma visão mais positiva da morte, pelo menos por 45, 50 minutos, que é o que tem esse episódio. Faz você ter uma visão ao mesmo tempo mais positiva, mas você chora também, que nem um desgraçado. Eu chorei. Sem contar... E isso é uma parte do episódio que pra mim sozinho já se sustentava. Sim. E esse episódio da morte divide com uma outra saga que também vai falar sobre o temor da morte, sobre querer viver mais, Eles juntam né? E funciona bem, assim, Eu né? acho que funciona bem. É justamente assim, o cara, por um lado tem essa questão que a morte faz parte da vida. O limitador, né? O limite da vida. E tem uma parte que é como o ser humano lida, humano, né? Ele não quer morrer. Isso, e como você é um exemplo de um homem que vai vivendo ao longo dos tempos, que desde o século XIII, eu acho, Rob Golding, que a cada 100 anos ele se encontra com o Sandman para ver se ele... O que ele acha, se ele quer morrer, se ele já tá pronto. E a gente vai vendo a mudança nessa desse o que ele tá aprendendo. É muito bom, que ele vai passando por vários momentos. No quadrinho é muito legal, a série também faz bem, funciona bem, assim. O cara às vezes tá num momento muito baixo da vida dele, tá num momento muito alto. Mas é justamente isso que é interessante, porque é como se fossem seres celestiais que já viveram de tudo o que eles podiam viver, estão cansados, mas eles não têm opção. E aí eles vão lá, vamos fazer uma brincadeira com o ser humano. Ele não aguenta nem 100 anos. E o ser humano, ele tem uma teimosia. Ele tem, nem sei se é às vezes por ignorância, ou por amor à vida, ou por esperança. A esperança faz com que o ser humano, ele seja insistente na vida. Então toda vez que ele volta pra ver o cara nunca quer deixar de viver. Teimoso. E o Sandman fica fascinado com isso. Porque tem uma hora que ele tá o rei da porra toda, mas depois ele volta 100 anos depois, ele perdeu o filho, perdeu a casa, perdeu dinheiro, virou um mendigo, não tem mais nada. E aí ele fala: e você quer continuar vivendo? Ele fala: eu quero, eu tenho muito pelo que viver. E aí esse episódio todo, é um episódio só, né? Dá uma questão tão positiva sobre a vida, mesmo observando quantas dificuldades que a gente tem, tudo que a gente passa. E a vida é muito importante. Esse foi o melhor episódio da série. Só que aí entrou o caso das bonecas. O segundo arco, né? Não Que contempla esse segundo volume, que é o Coríntio, a Rose, o Vortex, que eles misturam numa temporada só, porque eles fazem uma costura do Coríntio ser um agente ali de toda a sacanagem com o Sandman. Nos quadrinhos não tem isso. Fala o que você pensou dessa segunda parte da série. Eu gostei porque ela foi mais inesperada. Houveram várias adaptações, assim, na maneira que é conduzida a narrativa dos personagens, onde foram colocados, o momento que eles iam ser apresentados, o momento que eles iam se encontrar. Então gerou, assim, uma satisfação de que eu... Mais inesperado, né? Mais inesperado, então não tava manjado. Agora o personagem vai falar isso, que nem na primeira parte, né? É que a primeira parte é realmente mais impactante, então talvez teve esse cuidado de manter mais igual, mas perde um pouco aquele efeito, nossa, surpresa. Justamente. Pra quem já conhece. E pra quem não conhece como eu, que eu não me lembro, eu lembro que quando eu fui ler o gibi, eu parei na Casa das Bonecas porque eu tava achando no gibi a Casa das Bonecas uma parte muito lenta. E na série eu tenho a mesma opinião, é muito lento.
é uma coisa que requer uma construção que pra mim continuou lento. Eu não gostei muito da personagem que o foco é o Vortex, né? Qual é o nome da menina? Rose Walker. Eu não gostei muito da personagem da Rose. Eu Ah, achei meio que ela chata, ela né? precisava de um apelo, ela precisava de um pouco mais de carisma, um pouco mais de torcer mais por ela, porque por mim, se ela tivesse morrido, ele tivesse matado ela. Isso é um problema. Se a pessoa morrer, você tá meio bem Eu aí, até né? queria que matasse ela logo pra acabar logo com o problema, porque eu já não aguentava mais essa parte. Porque assim, ao mesmo tempo que é interessante, a parte do Corinthians pra mim é uma das melhores partes Sim, da porque o série. cara manda bem, o cara é Puta um ator também. vilão ardiloso, ele é um vilão... Ele é meio sexy, ele é malicioso, ele usa, né, dos ele artifícios usa da beleza dele pra um te psicopata. atrair. Ele assim, não é nem um psicopata, porque ele não é uma Ele foi criado como pessoa, um né? pesadelo, né? Mas se ele fosse... Ele é todo... Mas ainda assim ele mostra densidade. É como se ele estivesse criando psicopatas na Terra pra destruir a humanidade no mundo acordado. Isso. Né? Ele cede à humanidade dele, assim. Ele fala que ele queria saber como era. E tem aquela perspectiva dos sonhos e pesadelos que estão soltos e que cada um tira proveito dessa oportunidade de estar solto. Eu acho que assim, acho que acaba sendo realmente meio enrolada essa parte, mas pelo efeito surpresa de ter sido feito umas habilidades para adaptar algumas coisas que não dariam nem para colocar, que estava no quadrinho, funciona muito bem, assim. Eu gostei que, vendo, eu ainda tenho a obra original, essa segunda parte respeita a obra original, mas dá pra aproveitar de maneiras diferentes. O que leva a gente para um tópico muito importante desse vídeo, talvez o mais importante. Porque não devem cancelar Sandman. E o que eu entendi muito é que essa série ela foi muito bem vista, foi muito boa, muita gente gostou. Elogiada. Muita gente assistiu, mas ela não virou... Como vamos dizer, uma trend no TikTok. Ela não virou uma música que ficou famosa, uma dancinha. O hype não se sustentou tanto, talvez? Não teve um hype generalizado como teve, por exemplo, a quarta temporada de Stranger Things. Sim. Não, o próprio Stranger Things na primeira, que bateu. Stranger Things sempre. Efeito. E eles às vezes eles querem que a série tenha esse apelo, mas se eles querem que a série tenha esse apelo, na minha humilde opinião, eles tinham que transformar, sem tirar a natureza da série, da história, mas transformar num apelo um pouco mais geral por meio da história dos seus personagens. Não transformar numa série de adolescente. Não. Porque isso vai estragar, assim, mesmo né? com todos os defeitos que a série pode ter, ela é muito são boa, coisas corrigíveis e que a história vai escalando num nível muito épico, vai ficando muito... É uma densidade, é maravilhoso isso, o texto é maravilhoso, é algo que vale a pena insistir pra continuar, sabe? Porque é muito poderosa, é uma história muito poderosa que te faz pensar depois que você consome ela. Legal. Mas eu acho que é isso, né? A gente pôs tudo pra fora. Não cancelem Sandman, tem muito potencial. Vejam gente, a vamos série. ver muito essa série, muito. Leiam os quadrinhos. Ela é muito boa. Tem várias versões que você pode comprar, essa daqui, que é a capinha mole. A versão que eu tô mostrando agora aqui pra vocês verem. Essa versão Absolute, que é a capa preta, que é capa dura. que é o mesmo conteúdo. É um pouco mais difícil de ler, mas essa daqui também é muito boa. Essa aqui é muito boa. E é isso, gente. Uma barata. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é isso, gente. É isso, então... O que vocês acharam da série? Isso, o que vocês acharam? Vocês gostaram da série? Vocês leram os quadrinhos? É o meu quadrinho preferido. O que vocês acham que podia melhorar nas próximas temporadas? O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam do nosso primeiro vídeo? Deu vontade de ver a série? Vocês não concordam com o que a gente falou? Concordam com o que a gente falou? Escreve aqui embaixo com respeito, viu, gente? Eu sou sensível. Então sejam amorosos. Comentem, se inscrevam, curtam, dêem um like, compartilhem. Ativa o sininho, segue a gente nas nossas outras redes sociais. Deem uma força, por favor, que a gente tá tentando a gente tá começando fazer agora, vingar esse nosso passatempo novo. E é isso aí, gente. Sigam o nosso canal, sigam a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigada por terminar o vídeo, né? Deve ter ficado longo. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.